Senhor. Amém. Devemos ser gratos a Deus por estarmos aqui ouvindo a sua palavra. E mais ainda, ser gratos a Deus por ter sede da palavra de Deus. São poucos aqueles que têm sede da palavra de Deus. É preciso um mover do Espírito Santo em nós para que a gente passe a amar a palavra de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que na sua lei medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Junto a ribeiros de água. A sua folha não vai secar, vai permanecer sempre verde, sempre viva, e vai dar o seu fruto na estação própria. Assim é aquele que ama a palavra de Deus, que vive segundo a palavra de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil a nossa mente se acostumar com muito tempo ouvindo e estudando a palavra de Deus. Não é fácil. Não é fácil, principalmente porque nós vivemos diante de uma cultura que as pessoas não gostam de ler. As pessoas não gostam de estudar. Muito menos ler e estudar a palavra de Deus. As pessoas não gostam. As pessoas querem resultados rápidos, fáceis. As pessoas não querem ter o trabalho de estudar, de procurar entender a Bíblia. A Bíblia, ela é difícil de entender. Não aquela doutrina básica para a salvação. Mas se você quiser amadurecer, se aprofundar, é difícil, você tem que se esforçar bastante para isso. É um processo que dura uma vida inteira, mas com certeza você será muito recompensado por isso. Porque não é em vão que Deus usou o seu servo Paulo, por exemplo, para escrever a carta de Paulo aos Romanos. Não é em vão. Deus usou ele porque Deus tinha um propósito. E aqui em Romanos 6 e 19, como a gente leu, veja que Paulo se preocupa em fazer com que os irmãos entendam o que ele está dizendo. Ele se preocupa tanto que ele diz: falo como homem. Falo como homem. Ou seja, eu estou usando um exemplo da vida de vocês. Eu estou usando um exemplo com que vocês estão acostumados. Qual era o exemplo que Paulo estava utilizando? Estava utilizando o exemplo do servo e do seu senhor. O exemplo do escravo e do senhor do escravo. Paulo disse: olha, o escravo ele faz tudo o que o seu senhor manda. E naquela época tinha isso. Tinha muitos escravos. E tinha os senhores desses escravos. Aí Paulo disse: olha, eu estou usando isso por causa da fraqueza da vossa carne. Por causa do entendimento de vocês. Por causa da imaturidade de vocês. Eu preciso falar em termos humanos, usando esses exemplos humanos, para que vocês entendam o que eu estou querendo ensinar para vocês. Aí ele disse: assim como o escravo faz tudo o que o seu senhor manda,
Da mesma forma, se você for escravo do pecado, você vai fazer tudo o que o pecado manda. Mas se você for servo de Deus, você vai fazer tudo o que Deus manda. Glória a Deus. Você vai conseguir agradá-lo. Aí ele diz: assim como apresentastes os vossos membros para servirem, para serem escravos da imundícia e da maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aleluia! Glória a Deus! Observe que aí existe um ato voluntário. Você quem escolhe se entregar. Paulo diz: olha, vocês antes escolheram entregar os membros de vocês para servirem à maldade e à sujeira, à imundícia. Agora, se voluntariem também para apresentar os membros de vocês para servirem à justiça. Vamos entender aqui direitinho, porque se você for ver, apresentar os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, aí ele diz aí à frente, ó, para a maldade. Isso daí é o destino. O destino que você vai tomar se você apresentar os seus membros para a maldade, para a imundícia. Mas aqui, ó, apresentem agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aleluia! Isso é o destino também que você vai seguir se você apresentar os seus membros para a justiça. Oh, glória! Vamos entender aqui. Vamos supor que existem dois carros. Carros que oferecem uma carona para você. Um carro é um carro de pessoas mundanas. Nesse carro tem festas, tem drogas, tem prostituição, tem todo tipo de sujeira. Aí você se oferece para andar nesse carro, para ir para onde esse carro vai te levar. Onde é que esse carro vai te levar? Vai te levar para um lugar pior ainda. Pior ainda. Então, se você escolhe entrar no carro da maldade, da impureza, da imundícia, esse carro vai te levar muito mais longe. Vai te fazer muito pior, muito mais corrompido, muito mais mal. Mas, se você entrar num carro onde há louvores a Deus, onde há uma conversa sadia, onde as pessoas falam da palavra de Deus e vão levar você ao culto para adorar a Deus, com certeza o seu destino será muito melhor do que o destino inicial, do que quando você entrou nesse carro. Você vai chegar lá no fim muito melhor do que quando você entrou. Então existem esses dois carros. O carro da maldade, que te leva para um lugar pior ainda, e o carro da justiça, que te leva para um lugar melhor ainda. Se você entrar no carro da maldade, você está debaixo de maldição. Se você entrar no carro da justiça, você está debaixo de bênção. Veja aí o que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22 e 11. Apocalipse 22 e 11. Olha o que diz. Quem é injusto,
faça injustiça ainda. Pratique mais injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Se suje mais. Mas, esse "e" aí é mais, né? Mas, quem é justo, faça justiça ainda. Pratique mais justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Se santifique mais. Então aí nós vemos dois tipos de pessoas. Aquelas que escolheram entrar no carro da maldade, no carro da injustiça, no carro da imundície. E aquela que escolheu entrar no carro da justiça, no carro da santidade. A Bíblia está dizendo que aquela pessoa que entrou no carro da maldade, que escolheu seguir o caminho do mal, ela está debaixo de maldição. E a maldição é essa: que quem é injusto vai se tornar mais injusto ainda. Quem é sujo vai se sujar mais ainda. Essa é a maldição. Não tem para onde correr. Você pode lutar, você pode se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Mas se você não crer no Senhor Jesus Cristo e decidir servir a Ele, você vai estar debaixo de maldição e sua vida só vai piorar cada vez mais. Mas se você escolher servir ao Senhor Jesus Cristo, entrar no carro da justiça, o seu destino vai ser o quê? Vai ser mais justiça ainda, mais santidade ainda, mais perfeito ainda na presença de Deus. É isso que significa. Veja aí Efésios capítulo 4, versículo 22. Nós vamos ver até o 24. Efésios 4 e 22. Que quanto ao trato passado, ou seja, quanto à antiga maneira de vocês viverem, vos despojeis do velho homem. Se despojar aqui é você tirar uma roupa suja. O velho homem é comparado a uma roupa imunda, uma roupa suja que você tem que tirar. Por que você tem que se despojar do velho homem? Esse velho homem, ele se corrompe pelas concupiscências do engano, por desejos enganosos. Significa dizer que a pessoa que não foi regenerada, ela tem uma natureza que vai se corromper cada vez mais. Não existe essa de um velhinho puro, que nunca aceitou a Jesus, mas ele é doce demais, ele é gentil, ele é uma pessoa boa. Não. A Bíblia diz que cada dia que passa, aquela pessoa que não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, ela se corrompe mais. Ela fica mais podre. Ela fica mais suja, ela fica mais imunda. Porque o velho homem, a nossa natureza, que antes a gente tinha, aquela natureza pecaminosa, antes a gente era escravo dela. Essa natureza, ela se corrompe cada dia mais. Veja o versículo seguinte. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Depois que você tira aquela roupa suja, o que é que você tem que fazer? Tomar um banho, se lavar, se limpar. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Primeiro você tira aquela velha natureza de você, deixa aqueles velhos hábitos, e o Espírito Santo te lava na sua mente. A sua mente, como diz lá em Romanos 12:2, nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então a sua mente precisa ser renovada dia após dia. Isso fala da santificação. Isso fala da santificação. O seu velho homem foi crucificado com Cristo, morreu. E agora você tem que se renovar dia após dia na mente, aprendendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus
e buscando cada vez mais melhorar. Veja o próximo. E vos revistais do novo homem. Vestir agora. Você tirou a roupa suja, tomou um banho e vestiu uma roupa nova agora. Vos revistais do novo homem. Quem é esse novo homem? É a nova natureza que Deus nos deu quando a gente nasceu de novo. E esse novo homem, a Bíblia diz que ele é semelhante a Deus, no sentido da natureza, no sentido do caráter. Ele é segundo Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? Que ele foi criado em verdadeira justiça e santidade. No velho homem existe engano, existe mentira. Você acha que está se dando bem, você acha que está feliz, você acha que está realizado, mas você está se afundando cada vez mais. Mas no novo homem só existe verdade, justiça e santidade. Então, existem esses dois carros. O carro da maldade, que está debaixo de maldição, ou o carro da justiça, que está debaixo de bênção. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, entramos neste carro, e o nosso destino é a santificação. É isso que diz Romanos, volta aí para Romanos 6:19. Romanos 6:19. Olha lá. Apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça. Quando você entra no carro da justiça, qual é o seu destino? Para onde você está indo? Santificação. E por fim é a vida eterna mesmo. É isso que diz o versículo, ainda em Romanos 6, né? O versículo 23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse carro leva você para cada vez mais perto de Deus, cada vez mais puro diante de Deus, cada vez mais justo diante de Deus, e o fim dessa viagem te leva à vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Mas observe no versículo anterior, voltar aí para o versículo 22, que diz assim: que agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. Tem muita gente que diz que é servo de Deus, mas vive uma vida imunda, envergonhando o Evangelho. E depois diz, se justificando, que todo mundo é falho. Mas a gente aprende na Bíblia que quem realmente nasceu de novo se santifica cada vez mais. Glória a Deus. Cada dia mais ele se torna melhor na presença de Deus. Por quê? Porque o fruto é para a santificação. É para a santificação. Quem realmente é servo de Deus, ele frutifica. Ele dá frutos. Veja aí o que diz em João 15:5. João capítulo 15, versículo 5. Veja o que diz. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Eu sou um pé de uva, né? A videira é um pé de uva. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Ou seja, vocês são os ramos, onde vão nascer as uvas, onde vai nascer os frutos. Eu sou a planta, eu sou o pé de uva, vocês são os ramos.
está em mim e eu nele, porque o ramo que está em Jesus, Jesus também está ligado a ele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja aí, o fruto vem da videira, mas quem ganha o crédito é o ramo, porque o fruto sai do ramo, mas o fruto ele é gerado em Jesus, por isso que é um fruto bom. Se você estivesse em outro tipo de planta, uma planta ruim, mesmo você sendo o mesmo ramo, mas o fruto seria ruim. Então, o fruto só é bom porque você está ligado à videira verdadeira, não é a falsa, é a videira verdadeira. O que eu quero dizer com isso é que até o fruto que você produz é Jesus quem está produzindo. Glória a Deus, aleluia. É Jesus, por isso que a Bíblia diz que as boas obras, elas são realizadas em Deus, através de nós, mas é em Deus. É como se Deus, ele fosse a fábrica de tudo, ele criasse tudo e você só tivesse revendendo aquilo. E você recebe todo o crédito. Quando alguém vai elogiar o produto, elogia você, mas o crédito é de quem produziu. Então o fruto é realizado em Deus. Agora pense comigo aqui uma ilustração. A maioria das pessoas são assim. Elas trabalham praticamente a semana toda, praticamente o mês todo, para no final receber o seu salário, não é? Só que durante o mês, enquanto elas estão trabalhando, essas pessoas vão fazendo dívidas. Compra na farmácia, compra no mercado, não é? Faz compras na internet, compra pelo cartão de crédito, não é isso? Compra roupas na loja. Quando chega no final do mês, às vezes, e isso é frequente, geralmente, o que a pessoa ganhou não é suficiente para pagar aquilo que gastou. Aí o que é que a pessoa faz? Administra aquele dinheiro que tem, paga lá, dá um jeito, e no próximo mês continua fazendo a mesma coisa. Cada vez mais a dívida vai aumentando, cada vez mais a dívida vai aumentando, e chega um ponto daquela pessoa não ter mais condições de pagar a dívida. E o que é que acontece com algumas pessoas? Eu já vi acontecer. Elas se suicidam, elas se matam, porque se desesperaram. E é claro que quem morre não paga a dívida, né? E isso serve até para o nosso entendimento aqui. Quem morre para o pecado não paga a dívida do pecado. Glória a Deus. Mas é isso que acontece com a maioria das pessoas que não aceitaram a Jesus. Elas podem até produzir obras aparentemente boas, é o salário delas, mas as dívidas que elas fazem são bem maiores que suas obras não conseguem pagar essas dívidas. E cada dia que passa, o estado dessas pessoas se torna pior, e essas pessoas se tornam condenáveis diante de Deus. Não tem esperança para elas se elas não aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. Mas imagine se fosse diferente. Você comprasse na farmácia fiado. A sua estratégia é comprar fiado para pagar no final do mês. Você nunca compra dinheiro. Compra na farmácia, faz uma dívida lá. Compra no mercado, faz dívida lá. Na loja, no cartão de crédito. Aí no final do mês você recebe o seu salário. Digamos R$2.000.
É você estar com o seu salário e diz, pronto, agora eu vou lá ajeitar para pagar a minha dívida. Aí você chega na farmácia, alguém já pagou. Você não deve nada. Você chega no mercado, alguém já pagou. Você não deve nada. Você olha a fatura do cartão de crédito, está zerada. Você não deve nada. Todas as dívidas que você fez naquele mês sumiram, pagaram por você. Aí o que é que você faz com esse salário? Você guarda, coloca na conta, né? Aí no próximo mês acontece a mesma coisa, você sai comprando fiado. Quando chega no final do mês, você vai pagar e alguém já pagou. Pagou na farmácia, pagou no mercado e você não deve nada. Aí o que é que você faz com o salário? Junta de novo. E imagine se isso acontecesse por toda a sua vida. Comprando fiado e alguém pagando por você. E você só juntando. Quando chegar no fim da vida, quanto você vai ter? É isso que acontece com aquele que aceitou a Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Todos os pecados que você comete é colocado na conta de Jesus. A dívida é dele e ele já pagou. Glória a Deus! Aleluia! E tudo de bom que Jesus realiza através de você é colocado na sua conta. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que todos os dias você consegue juntar a justiça. E Deus olha para você e diz, é justo. É justo, é aceitável por mim. Oh, glória a Deus! É isso que significa. Quem está em mim dá muito fruto. Dá muito fruto. Mesmo que ele gastasse muito mais do que ele ganha. Mas aquela conta Jesus pagou. E ele sempre vai conseguir juntar. O problema das pessoas, elas não conseguem juntar, é por causa disso. Porque sempre a dívida é maior do que o dinheiro. Mas se a dívida fosse sempre menor, a pessoa conseguiria juntar. Então, com Jesus você consegue juntar a justiça. Com Jesus, cada dia mais, você se torna mais justo diante dele. Porque você está no carro da bênção. Você está debaixo de bênção. E cada dia mais você se torna mais justo diante de Deus. Aleluia! Não porque você merece. Glória a Deus! Não. Não porque você merece. Mas é a graça de Deus na sua vida. Glória a Deus! É a bondade de Deus. É a torneira da graça derramando dentro do seu espírito. E o óleo do pecado, ele sai. Ele não consegue entrar mais. Porque o seu espírito foi vivificado. Eu dei essa ilustração aqui domingo passado. Se você pegar um copo cheio de óleo, colocar debaixo de uma torneira, o óleo vai embora. E imagine uma torneira dessa ligada por toda a eternidade, derramando dentro de você a justiça de Cristo. O pecado nunca mais vai chegar perto de você. Só precisa crer em Jesus. Aleluia! A salvação, meus irmãos, ela tem 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. Na justificação, o seu espírito foi vivificado, como eu expliquei aqui domingo passado. Seu espírito foi purificado, vivificado. Agora você tem vida diante de Deus. Você está vivo diante de Deus e o pecado não consegue tocar no seu espírito. Na santificação, você vence o pecado dia após dia. Deus te deu esse poder para vencer o pecado pelo Espírito Santo. E na glorificação você vai receber a vivificação do corpo. Porque na justificação só o seu espírito foi vivificado. Na glorificação o seu corpo vai ser vivificado. E o que significa ser vivificado? Incorruptível e imortal. Não vai se corromper mais. Não vai morrer mais.
Então, meus amados irmãos, a gente iniciou o estudo de Romanos capítulo 6, que fala sobre isso, que fala sobre a santificação, sobre você vencer o poder do pecado. Deus já te deu poder para vencer o pecado, por causa de tudo isso que foi dito aqui. Veja aí Romanos capítulo 6, versículo 1. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, eu disse para os irmãos que esse capítulo de Romanos 6, eu dividi em algumas sessões. E a primeira sessão é que morto não faz dívidas. Nós sabemos que quem está morto não paga dívidas, né? Porque depois que morre, a dívida ficou. O morto não paga dívidas. Você morreu para o pecado. E isso é uma realidade. Não é uma imaginação. Vamos imaginar que nós morremos para o pecado. Não, você que creu no Senhor Jesus Cristo, você morreu para o pecado. Deus te matou para o pecado. Foi Deus quem fez isso, não foi você. Tem gente que diz, eu tenho que morrer para o pecado. Não, foi Deus quem fez você morrer. Deus quem crucificou você com Jesus. Então você morreu para o pecado. Morto ele não faz dívidas. É isso que diz o versículo 7. Veja aí, irmão Cícero, o versículo 7 do capítulo 6. Olha aí o versículo 7. Projeta aí o versículo 7, ó. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Justificado aí é inocentado. É inocentado. Significa dizer que se você morreu para o pecado, você não paga dívida do pecado. Morto não paga dívidas. Então Deus fez você morrer para o pecado, para que você não pagasse a penalidade do pecado. Aquele que creu em Jesus não paga mais. Glória a Deus. Só que também morto não recebe salário. Você pode trabalhar o mês todinho. Chegou o dia de receber o salário. Se você morrer, você não recebe. E a Bíblia diz que o salário do pecado é. Mas se você morreu, não recebe o salário. E se receber, tem que devolver. Então, morto não paga dívidas e morto não recebe salário. Se você morreu para o pecado, quando creu em Jesus Cristo, você morreu para o pecado. Então você não vai receber, não vai pagar a dívida do pecado, nem vai receber o salário do pecado, que é a morte eterna. Agora, nos versículos 1 e 2, Romanos 1 e 2, nós vimos que os versículos 1 e 2 fala que morto não faz dívidas. Imagina, alguém está morto e de repente aparecer fazendo compras na rua. Isso não faz sentido, a não ser que essa pessoa fingiu a morte dela. Mas se alguém morreu, essa pessoa não tem como fazer dívidas. Morto não faz dívidas. Olha aí, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Isso daí é o crente carnal ou aquela pessoa que nunca nasceu de novo que faz essa pergunta. Porque sempre quer uma desculpa para pecar. Sempre quer provar do pecado. Ele diz, eita, já que onde o pecado abundou, a graça superabundou, então vamos permanecer no pecado para que a graça se torne mais abundante? Aí olha o que Paulo diz no versículo 2. Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia! Como? Não faz sentido. Morto não faz dívidas. Se eu estou morto para o pecado, como é que eu estou fazendo dívidas
Então Paulo começa aqui a doutrina da santificação. Se você morreu para o pecado, você não vive na prática do pecado. Se você morreu para a prostituição, você não vive se prostituindo. Oh, glória, aleluia. Se você morreu para a pornografia, você não vive assistindo pornografia. Aleluia. Se você morreu para a bebida, você não vive bebendo. Se você morreu para a mentira, você não vive mentindo. Se você morreu para a violência, você não vive praticando a violência, seja com ações, seja com palavras. Se você morreu para o roubo, você não vive roubando. Se você morreu para o engano, você não vive enganando. Oh, glória. Quem morreu para o pecado, não vive pecando. E a segunda sessão está a partir do versículo 3. A segunda sessão vai do versículo 3 até o versículo 11. Nós iremos ler essa segunda sessão. Essa segunda sessão diz que você foi morto para viver. Repita comigo. Eu fui morto para viver. Pronto. A doutrina da justificação ensina que a morte para o pecado não é o fim. Se você não tivesse alguém para morrer por você, se Cristo não tivesse morrido por você, aí a morte seria o fim para você. A morte física e a morte eterna. Mas como alguém morreu por você, a morte não é o fim. A morte é só o começo de uma nova vida. Você não morreu para ficar morto. Você morreu para viver para Deus. Glória a Deus. Você saiu debaixo da escravidão do pecado para ficar debaixo do serviço a Deus. O pecado era o seu senhor. E a única forma que Deus viu para tirar você do poder dele foi matando você para o pecado. Você morreu para o pecado deixou de ser o seu Senhor. Aí Deus disse agora, pronto, agora eu ressuscito ele para ele servir a mim agora. Oh, glória! Aleluia! É isso que diz essa segunda sessão. Você foi morto para viver para Deus. Você morreu para o pecado, não para viver para si mesmo. Você morreu para o pecado, não para ficar morto eternamente. Você morreu para o pecado para viver. Para viver. Aleluia. Veja aí o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí, meus irmãos, batismo aí não é o batismo em águas, tá? Não é o batismo em águas. Algumas pessoas interpretam como sendo o batismo em águas e acham que o batismo dá a salvação. Se eu não for batizado, eu não serei salvo. Mas aí o texto está falando batizados em Jesus Cristo. Veja aí 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Veja o que diz aí. Versículo 13. 12 e 13. Pois todos nós que fomos batizados em um só Espírito, aí a tradução permite, todos nós que fomos batizados por um só Espírito, por um só, por Ele. O Espírito Santo é quem batiza no corpo de Cristo. Olha aí, ó. Formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí está falando
do primeiro tipo de batismo na Bíblia, que é o batismo no corpo de Cristo. O que é batismo? É ser mergulhado. É como se o corpo de Cristo fosse um rio e você fosse mergulhado nele. E a partir daquele momento você faz parte do corpo de Cristo. Quem batiza você no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Esse é o primeiro tipo de batismo na Bíblia, quando você é batizado no corpo de Cristo. O segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo, quando você é mergulhado no Espírito Santo. E quem batiza você no Espírito Santo é Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória. Jesus batiza você no Espírito Santo, mas antes o Espírito Santo batizou você em Jesus. O Espírito Santo é quem batiza a pessoa que crê em Jesus. Em Jesus, batiza em Jesus. É o Espírito Santo quem faz isso. Mas quem batiza o crente no Espírito Santo é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, são 3 batismos. O batismo em Jesus, que é você ser inserido no corpo de Cristo. Você faz parte agora do corpo de Cristo. E isso acontece quando você crê. Quando você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vivifica o seu espírito. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia diz que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. É o Espírito Santo quem faz com que você nasça de novo. Aí ele insere você no corpo de Cristo. Você foi batizado em Jesus Cristo quando você creu. Depois, se você recebe o batismo com o Espírito Santo, é Jesus te batizando no Espírito Santo. João disse isso. João disse: eu batizo com água, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo. Jesus. E o terceiro batismo é o batismo em água. Quem realiza esse batismo? A igreja. O primeiro batismo quem realiza é o Espírito Santo, batizando você em Cristo. O segundo batismo quem realiza é Jesus, batizando você no Espírito Santo. E o terceiro batismo quem realiza é a igreja. A igreja batiza você em águas. E não existe nenhuma base bíblica dizendo que só quem pode batizar é pastor. Quem batiza é a igreja. A igreja batiza. A Bíblia mostra os discípulos batizando. Eles não eram pastores, eram apenas seguidores de Jesus. Outra coisa é que para batizar em águas, não é preciso dizer, vamos passar um ano. Não. Só precisa crer em Jesus Cristo que a pessoa estará pronta para ser batizada em águas. Veja o que diz em Atos. Atos. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Atos capítulo 8, versículo 36. Aí depois a gente vê o 37. Projeta aí. Pronto, aí Atos capítulo 8, versículo 36. Primeiro. Pronto. Deus, o Espírito Santo, leva Filipe para a carruagem onde estava o eunuco. Ele vinha de Jerusalém para a Etiópia. Aí Filipe chega lá e prega o evangelho para o eunuco. Aí, indo eles caminhando, então estavam a pé, né? Chegaram ao pé de alguma água, tinha água lá, um lugar onde tinha água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado?
Filipe tinha acabado de pregar o evangelho para ele. Aí o eunuco diz: o que é que me impede de ser batizado? Aí Filipe diz: não, você tem que ser discipulado primeiro. Foi isso? Você tem que passar anos aprendendo as doutrinas. Você tem que, eu tenho que ver quais são os vícios que você tem para você se libertar. E só depois é que você pode ser batizado. Foi isso? Não, olha o que ele diz no versículo 37. Passa aí para o versículo 37. E disse Filipe: é lícito, é permitido se creis de todo o coração. Glória a Deus. É só crer. Se você crer de todo o coração em Jesus Cristo, é permitido que você seja batizado. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Ele creu. Veja o próximo agora. O 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Foi batizado em águas. Por que o eunuco foi batizado em águas? Porque ele já tinha sido batizado em Jesus. A partir do momento que ele creu, o Espírito Santo já inseriu ele no corpo de Cristo. Glória a Deus. Só precisa crer que o Espírito Santo já te batiza em Jesus. Aleluia. Volta aí para Romanos 6 e 3. Romanos 6 e 3. Então, ser batizado em Jesus Cristo, meus irmãos, é você fazer parte agora do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que, sabe quando é que você foi batizado? Na morte de Jesus, lá na cruz. Quando Jesus morreu, você já foi colocado, introduzido no corpo de Cristo, e você morreu com Jesus. Deus fez isso. Deus fez isso porque Ele já sabia que você ia crer. Deus fez isso porque o seu nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que aqueles que creem e que vão crer em Jesus Cristo, os seus nomes já estão escritos no livro da vida. E Deus já batizou essas pessoas em Jesus. Aqui não é o batismo em água. Aqui é o batismo no corpo de Cristo. Veja o próximo, versículo 4. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Durante a morte de Jesus, você foi batizado em Jesus. Ser batizado é ser mergulhado em Jesus. É como se você se tornasse um só com Ele. É como se você se uniu a Jesus de tal forma que você se tornou um só com Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, você estava sendo crucificado com Ele lá. Quando Jesus foi sepultado, você estava sendo sepultado com Ele. Olha aí, ó, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Quando você foi batizado em Jesus, é como se você morreu na cruz com Jesus, foi sepultado com Ele e para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja que você foi batizado em Jesus, significa que você se uniu a Jesus, se tornou um só corpo com Jesus. A Bíblia diz que a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Se tornou um só corpo com Jesus. Então você morreu na cruz com Jesus,
mesmo sem estar lá. Você foi sepultado com Jesus, mesmo sem estar lá. E você ressuscitou com Jesus, mesmo sem estar lá. É isso que significa ser batizado em Jesus. Aí, o batismo em águas é um ato que diz para o mundo e para a igreja que você já morreu, já foi sepultado e já ressuscitou. Tem gente que diz, não, eu vou ser batizado porque eu morri e quero ser sepultado para ressuscitar com Cristo. Não, você já foi. Quem é batizado é uma pessoa que já foi batizada em Jesus. O batismo nas águas é só para mostrar o que já aconteceu. O batismo ele representa uma realidade que já aconteceu. Você só está professando para as pessoas que você morreu com Jesus, foi sepultado com Ele e já ressuscitou com Ele. Ressuscitou para viver em novidade de vida. Uma vida nova. Uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida agradável a Deus. Então você tem que entender isso. Por isso que o batismo em águas é uma profissão de fé. É você proclamando para todo mundo, dizendo, eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. Por isso que uma pessoa que não foi, que é batizada, mas vive uma vida imunda, essa pessoa está dizendo algo, mas as suas obras estão negando tudo. As suas obras negam tudo. Então você tem que entender que o batismo em águas é uma profissão de fé, não com palavras, mas com atitude. É um ato que você está dizendo, eu morri para o pecado. Eu morri para o pecado. E se você morreu para o pecado, você não paga mais a penalidade do pecado. Se você morreu para o pecado, você não vive mais pecando. Iniciou ali a santificação. Por isso que o batismo em águas também está ligado à santificação. Quando você se batiza em águas, você já iniciou o seu processo de santificação. Você já se santificou antes. Já se santificou antes. Veja o que diz o finalzinho aí, ó. Assim andemos nós também em novidade de vida. Se você está sendo batizado em águas, você tem que entender que você tem que ser santo. O batismo em águas não quer dizer que você vai se tornar santo naquela hora. O batismo em água não vai te tornar mais espiritual. O batismo em água é só você dizendo o que já aconteceu na sua vida. É você proclamando que já morreu, que já foi sepultado e que ressuscitou com Cristo. Ressuscitou para viver uma vida nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Aí, na morte, o pecado perde o domínio. Na vida, Deus ganha o controle. Você morreu para o pecado, mas passou a viver para Deus. É isso que diz esses textos tudinho aqui. Glória a Deus. Você deve viver em novidade de vida, deve viver se santificando. Por quê? Veja o próximo versículo 5. Porque se fomos plantados, esse termo plantado aqui no original é ser unido, é você ser ligado a Cristo, se tornando um só com Ele. É unido com Cristo. Se fomos plantados com Ele na semelhança da morte, da sua morte, na morte de Cristo, também o seremos na semelhança da sua
ressurreição. Então você tem que entender que Deus te uniu a Jesus Cristo de tal forma que quando Jesus morreu, você morreu junto com Ele. E quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Aleluia! Olha o versículo seguinte. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Já foi. A nossa velha natureza já foi crucificada na cruz. A sua velha natureza é só questão de tempo para ela desaparecer. Oh, glória! Ela ainda vai tentar. Glória a Deus! Ela ainda vai tentar assumir o controle, mas ela já foi crucificada com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Eu expliquei aqui domingo passado que o nosso corpo está morto por causa do pecado. Ele está morto por quê? Porque é mortal, corruptível, é fraco, adoece, é tentado. E por isso que ele é chamado também de corpo do pecado. Porque ele sofre influências, consequências do pecado, consequências da queda. E esse corpo precisa ser desfeito. O seu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo. E lá na cruz o corpo do pecado já foi desfeito. Mas a gente percebe que a gente ainda peca. Na prática a gente ainda peca. Então a palavra de Deus deixa claro que esse corpo, ele precisa ser desfeito. E quando é que isso vai acontecer? Na glorificação. O corpo do pecado ser desfeito na presciência de Deus, no decreto de Deus, ele já foi. Ele já foi. Só precisa agora se cumprir na história. Mas no decreto de Deus ele já foi. A Bíblia diz que nós já fomos glorificados. Nós já fomos glorificados. Aqueles que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. Então nós já fomos glorificados. Glória a Deus! E para que esse corpo tem que ser desfeito? A fim de que não sirvamos mais ao pecado. Na glorificação nós seremos totalmente libertos do poder e da presença do pecado. Nós já fomos libertos em certo sentido do poder, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas na prática, o nosso corpo ainda falha. Ainda comete uns pecados ali, uns pecados aqui. Mas na glorificação seremos libertos totalmente da presença do pecado. Não vai existir mais pecado. Então eu quero que você entenda que na morte com Cristo, você morreu para o pecado. Aos olhos de Deus você se tornou justo. E agora iniciou-se ali uma carreira de santificação. Por toda a vida você tem que se santificar. E é isso que representa também a ressurreição com Cristo. Ser ressuscitado com Cristo é viver agora para Deus. Aleluia, glória a Deus. E esse viver para Deus, ser ressuscitado com Cristo, vai se concretizar de forma plena na glorificação, em que você vai estar totalmente incorruptível e imortal. Totalmente incorruptível e imortal. Então, aí está. Porque você consegue, porque você é capaz de se santificar. Porque Deus te fez
santo e te deu poder sobre o pecado. Deus te fez santo e te deu poder sobre o pecado. Veja o próximo versículo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Oh, aleluia. Pronto. Você está totalmente inocentado do pecado. Não tem nenhuma dívida com ele. Ele não pode te matar, ele não pode te contaminar. Não, enquanto você estiver em Cristo, você estará limpo diante de Deus. E na glorificação, o processo de salvação vai se completar. Aleluia. E você vai ser perfeito. Assim como Cristo é perfeito. Aleluia. Assim como Jesus é perfeito, você vai ser. Deus já te colocou na posição de morto, sepultado e ressuscitado com Cristo. E como foi que Cristo ressuscitou? Com o corpo glorificado. Ele já te colocou nessa posição. E você agora vai viver nessa terra já com a certeza: eu já venci o pecado. Eita, glória. Eu já venci a morte. A morte não tem mais poder sobre mim. Esse corpo precisa ser desfeito. Precisa. Porque ele está morto por causa do pecado. Mas ele vai ser transformado num corpo glorificado, incorruptível, imortal, semelhante ao corpo de Jesus. Glória a Deus. Porque é necessário que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos parecidos com ele, puros como ele. Na cruz, Jesus desfez esse corpo que foi contaminado pelo pecado. Ele foi morto com Cristo. Começou com o Espírito que morreu para o pecado e foi vivificado para Deus. Só falta agora o corpo. Está chegando. Está chegando. Só falta o corpo agora. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é a morte, não é a vida, não é os anjos, não é demônio, não é perseguição, não é nada desta vida vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja agora, vamos ver agora os versículos do 8 ao 11, para a gente concluir essa primeira parte aqui. Em outra oportunidade a gente continua. Vamos até o versículo 11 hoje. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Veja o próximo. Sabendo que, aí Paulo está dizendo o quê? Saiba disso. Não é achando isso. É sabendo. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. Oh, glória. Jesus Cristo, ele tinha um corpo mortal. E por isso, ele podia morrer. Carregando os nossos pecados, ele morreu. Mas quando ele ressuscitou com um corpo glorificado. Não morre mais. Mesmo se ele quisesse, mas o corpo é glorificado, não morre mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. Veja o próximo. Pois, quanto a ter morrido, morreu
de uma vez por todas para o pecado. Por que Jesus morreu para o pecado? Em que sentido? Porque ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Então o pecado exerceu influência no corpo dele, por isso que ele morreu. Mas quando ele ressuscitou, ele não morre mais, e de uma vez por todas morreu para o pecado, e o pecado não toca mais no corpo de Cristo. Aleluia. Mesmo se ele viesse aqui na terra, podia andar aqui como ele andou, passou cerca de 40 dias, nada. Na verdade, Jesus nunca pecou, né? Mas ainda deixa nesse versículo: mas quanto a viver, vive para Deus. Glória a Deus. Então analise aqui. Paulo está dizendo que Jesus Cristo morreu e já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, ele venceu a morte. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas agora vive para Deus. Morreu de uma vez por todas para o pecado. Aí Paulo está dizendo que, olha, você foi unido com Cristo. Então também você morreu para o pecado, e a morte não tem mais domínio sobre você. E de uma vez por todas, não precisa morrer outra vez. De uma vez por todas, você morreu para o pecado. E agora vive para Deus. Veja o que diz o próximo versículo. Qual é a conclusão de Paulo? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que entender uma coisa, que aqui não é só uma ilustração, é uma realidade. É uma realidade. O que foi que aconteceu com Jesus? O que é que a gente crê que aconteceu com Jesus? Ele tinha um corpo humano, um corpo natural, um corpo que adoecia, um corpo que podia ser ferido, e um corpo que podia morrer, um corpo que envelhecia. Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo glorificado. A morte não tem mais domínio sobre ele, e de uma vez por todas morreu para o pecado. Se você se uniu a Cristo pela fé, significa dizer que você também morreu de uma vez por todas para o pecado. E a morte não tem mais domínio sobre você. Você pode até morrer, mas o seu corpo não vai ficar lá. No tempo de Deus, ele vai ser ressuscitado, glorificado como o corpo de Cristo. Glória a Deus! Glória! Por isso que Paulo conclui esse versículo 11, dizendo que nós temos que viver de acordo com a realidade em Cristo. Se nós nos unimos a Ele, de tal modo que morremos e ressuscitamos com Ele, nós devemos nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É isso que diz essa sessão aqui. O título dessa sessão, do versículo 3 até o versículo 11, é que você foi morto para viver para Deus. Você foi morto para viver para Deus. Guarde isso no seu coração. Glória a Deus! E ser morto não é uma coisa que você diz, eu sou morto, é só um símbolo. Não, é uma realidade. É uma realidade. Você foi morto, você foi sepultado e você foi glorificado.
glorificado. É só questão de tempo para isso se cumprir no seu corpo. É só questão de tempo. Tá? A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus já tinha decretado isso. Passou o tempo na história, chegou o tempo e ele realmente morreu. E a Bíblia diz também que você já foi glorificado, porque Deus decretou isso. Aleluia. É só questão de tempo para você receber um corpo glorificado. Então, se você morreu para o pecado, não viva mais pecando. Peça graça a Deus, se encha do Espírito Santo e viva como alguém que está vivo para Deus. Não viva como alguém que está morto. Viva como alguém que está vivo para Deus. Olha a realidade de Jesus. Morreu, sepultado, ressuscitado, glorificado e agora está ao lado de Deus. É a mesma realidade sua. A Bíblia diz que você está escondido em Cristo. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você já está glorificado. É só questão de tempo. Glória a Deus, aleluia. Então passe esse processo de santificação. Aproveite para melhorar. Não tenha medo de perder a salvação, porque você não perde. Se estiver unido a Cristo, se permanecer na fé, nada vai te separar do amor de Cristo. Então aproveite para crescer. Aproveite para amadurecer. Para aprender mais da palavra de Deus. Para impactar mais vidas. Para ganhar almas para Jesus. Para juntar tesouros no céu. Aproveite, tá bom? Então, meus irmãos, nós vimos que em Romanos 6, do 1 ao 2, morto não faz dívidas, tá? Morto não faz dívidas. Se você morreu para o pecado, você não vive pecando. E de Romanos 3 ao 11, Paulo diz, no 11, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então essa seção aqui diz que você foi morto para viver para Deus. Você não foi morto para ficar morto. Você foi morto para ressuscitar e viver para Deus. E Deus não vai deixar você nesse corpo fraco. Deixa chegar o tempo de Deus. Deixa Deus cumprir o plano dele aqui na terra. Deixa-se completar todas as coisas. Aí ele vai dizer: eis que eu faço novas todas as coisas. Aleluia, glória. Todas as coisas. Aí você vai ser perfeito. Aí você vai viver eternamente com Deus. E para Deus, para a glória dele. Você vai ser agradável a ele muito mais do que você já é. Muito mais do que você já é. Mas lembre-se, você só é agradável a ele porque você está em Cristo. Se você sair de Cristo, você é só um galho que vai secar e vai ser queimado. Então esteja unido a Cristo. Enquanto você estiver unido a Cristo, sua salvação está garantida. Você pode ser o mais fraco que for, sua salvação está garantida. Nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso é uma palavra maravilhosa. Uma palavra rica, cheia de textos, versículos bíblicos. Amem a palavra de Deus, irmãos. Aprendam a valorizar